Aleluia. A unção dele, a unção do Espírito. Amado, Hebreus capítulo 2 fala que a unção tem a ver com o entendimento. O entendimento da presença dele, o entendimento dele. Então, amado, quando nós estamos aqui adorando a ele, louvando a ele, entregando os nossos corações a ele, entregando a nossa adoração a ele, ele aqui está. Ele está aqui. E a unção ele está derramando. A unção do entendimento da presença dele. Ele está derramando, recebe. Abre o coração. Abre o coração. Abre, amado. Abre o coração. Entenda que ele está aqui. Entenda que a presença dele está aqui. Sinta a presença dele aqui. Aleluia. No céu descer, a terra clama, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama, a terra chama, Derrama a tua unção aqui. Mais uma vez queremos entender a tua presença aqui. O céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. Que seja hoje. Aleluia. Receba, amado. Receba a unção do entendimento da presença de Deus. E comece a se alimentar dela, que é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Pode se assentando, tomando teu lugar. Aleluia. Aleluia. Tem duas pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez. E um é o João. Está onde, João? João. E a Judite. A Judite está aqui. Sejam bem-vindos aqui. A pessoa que convidou vocês, ela realmente foi visitada pelo Espírito e o Espírito falou para ela: convida, chama ela para vir, porque eu tenho algo precioso para entregar para ela hoje. Para a Judite e para o João em especial, porque é a primeira vez que eles vêm nesse lugar. Como é que nós recebemos? E agora, amado, nós vamos ter a oportunidade de fazer algo muito, muito precioso, muito especial, um momento de adoração em que nós expressamos o nosso direito de participar do avivamento que o Senhor está promovendo, que o Senhor está fazendo na nossa nação, que está iniciando na nossa nação. E a forma prática de fazer isso é dizimando e ofertando.
Nós aqui não temos o costume de falar muito sobre isso, então você tem o direito, né? E a liberdade de estar trazendo a sua oferta, ou você que trouxe o dízimo, até o gasofilácio. E aproveite esse momento. Um momento lindo. Yeshua. Santo, 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 Tu és santo, Santo. Esse é o nível de Tua glória, esse é o nível de Tua graça, esse é o nível de Tua glória, esse é o nível de Tua graça. Teu poder posso sentir, Sim. Está se movendo aqui. Aleluia. Move Espírito Santo aqui. Larará, Move Espírito Santo. larará, Move. larará, 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 Move os larará, corações. larará, Visita cada um de nós hoje aqui. na presença dos anjos, com Tua glória sobre as águas. Aleluia. Ouço o som de muitas águas, posso ouvir as luzes cantar, e cantam santo, santo, cantam santo, santo. Aleluia. Ó, vocês podem ficar cantando aí, amados. Eu aqui não posso, porque daí eu estrago. Eu tenho que ficar só fazendo mímica. Tô que nem aqueles adoradores na China, sabe? Que eles têm que adorar só em mímica. Eu tô aqui também assim. Mas adore a Ele, amado. Adore a Ele, que a presença dEle está real aqui nesse lugar. Amém? Quero convidar você então a ler comigo, buscar. Você que trouxe sua Bíblia, o livro de Atos, livro de Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8, vamos ler do versículo 26 em diante. Amém? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Aleluia. Lado do sul, hein, amado? Lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu aquele etíope ler o profeta Isaías e perguntou:
compreendes o que vens lendo? O etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E o etíope convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele no carro. Ora, a passagem que ele vinha lendo da Escritura era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E o etíope respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, que era uma outra cidade, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Aleluia! Amados, nós estamos vivendo algo diferente. Nesses últimos tempos, algumas coisas diferentes estão acontecendo no Brasil. Alguma coisa diferente está no ar. Algo novo do Senhor está acontecendo. Fique alerta. Fique alerta. Cutuca o irmão aí que está do teu lado aí, fala para ele: fica alerta, irmão. Fica alerta. Não dorme não. Não faz como Pedro, João e Tiago, que dormiram num momento importante. Esse momento é muito importante. Fique alerta. Muitas pessoas, muitos homens de Deus, de todos os lugares do mundo, da nossa nação e de todos os lugares do mundo, estão falando disso. Todos eles estão com uma forte convicção, uma grande e forte convicção no coração de que Deus realmente está fazendo algo diferente na nação brasileira. Que Deus está movendo de uma forma diferente. De que algo poderoso o Senhor está fazendo. Nesse momento. O Senhor está virando uma chave. O Senhor está virando uma chave na nação brasileira. O Senhor está startando algo nesse tempo. O Senhor resolveu apertar no botão de start. Aleluia! Eu não vi nenhum sorriso só do pastor. O Senhor resolveu apertar o botão de start no Brasil, na nação brasileira. E o fogo do avivamento está começando a incendiar o interior das vidas. O fogo do avivamento está começando a incendiar o nosso coração. Eu não sei se você está sentindo isso. Eu não sei se você está alerta o suficiente para isso. Eu não sei se você está ligado, eu não sei. Eu não sei se você é como eu e muitas pessoas que eu conheço que anseia por isso há muito tempo. Que está aguardando ansiosamente isso. Que chora e se derrama aos pés do Senhor clamando por isso. Clamando pelo avivamento. O avivamento. O avivamento, ele está chegando.
Ele está começando a incendiar. Ele está começando aos poucos. Ele está vindo. Ele está sendo preparado. Ame isso, amado. Deseje isso ardentemente. Deseje o avivamento ardentemente. Tantos problemas serão solucionados. Não, nós temos que entender o que é avivamento. O avivamento não é emoção. Para entender o que é avivamento, nós precisamos primeiro saber o que o avivamento não é. O avivamento não é emoção. O avivamento não é diversão. O avivamento não é um momento gostoso que você tem. Não tem muito a ver conosco o avivamento. Mas tem tudo a ver com a presença dele. Tem tudo a ver com o que nós falamos no início, a unção. A unção. O avivamento, ele não é a emoção. O avivamento, ele é um momento específico. É um momento específico em que Deus resolve startar algum lugar. Deus resolve, na sua onisciência, olhar para aquele lugar e dizer: pronto, é agora. É agora. E aí ele faz. E ele derrama naquele lugar uma grande concentração de unção. Isso que nós recebemos, que nós buscamos e recebemos, e principalmente no nosso secreto. Você que tem um secreto com Deus, você que tem um tempo secreto com o Senhor, com o Abba, em que o Espírito dele enche aquele lugar, e lá você sente um pouco da unção dele, você sente um pouco da presença dele, e ele derrama em você um pouco da unção dele. Aí você tem o quê? Você tem entendimento da presença dele. Você tem tudo aquilo que você sente, nada mais é do que o entendimento da presença dele. E o avivamento é isso. O Senhor olha para aquele lugar, aquela nação, e ele resolve derramar uma concentração de unção naquele lugar. E aí vem. E com essa concentração de unção, a sociedade ela é transformada, porque ela passa a ter um entendimento real de Deus, verdadeiro de Deus, e isso libera a manifestação de Deus. Isso é o que Deus mais quer, o que Deus mais sonha, se é que Deus sonha. Na verdade, o que Deus mais quer é se revelar a nós. E nesses momentos de avivamento ele faz isso, algo fora do normal. Algo que nós não vemos, algo muito maior. E aí gera conversões em massa, curas, derramamento de dons, transformação da sociedade. Falam que o Brasil passou por um avivamento com o neopentecostalismo. Não passou. Porque se tivesse passado, o Brasil estaria transformado. O Brasil está muito mais próximo de um avivamento agora do que já esteve em toda a história. Em toda a história. A transformação da sociedade acontece. Mas nós temos que entender que isso tudo já está pronto. Isso tudo, a transformação da sociedade, conversões em massa, curas, dons, isso tudo já está pronto. Nós só temos que entender que está aqui, que o poder de Deus ele já foi derramado quando Jesus veio. Quando Jesus esteve aqui, ele completou a obra e ele voltou para o Pai, e aí ele enviou o Espírito Santo. E aí a obra de Jesus foi completa. Total. Na cruz, sim.
Mas será que nós conseguiríamos sem o Espírito Santo? Não conseguiríamos. Então a obra de Jesus foi realmente completa quando Ele dos céus enviou o Espírito Santo. Aí Ele completou, aí Ele finalizou. Porque Ele nos deu acesso a alguém que pode, a alguém que é poder, a alguém que nos transforma todos os dias, nos fortalece, nos capacita todos os dias. Todos os dias. Só nos falta o entendimento disso. Só nos falta o entendimento verdadeiro disso. Quando Pedro confessa Jesus, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem estão falando que eu sou? E tal, e aí uns dizem que tu é João Batista, uns dizem que tu é Elias, e Pedro levanta e diz: olha, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele: não vem de você esse entendimento. Esse entendimento não foi você que teve. Esse entendimento veio do alto. Esse entendimento veio direto do Pai. E é isso que nós temos que buscar, amados. É isso que nós temos que buscar com todo o fervor, com toda a vontade, com todo o ânimo, com todo o desejo, com todo o nosso coração, de toda a nossa força, com tudo que nós somos e temos. Nós temos que buscar esse entendimento. A unção real de Deus. E aí, quando cada um de nós conseguirmos isso, porque o avivamento primeiro ele vem pessoal, ele é individual, e depois ele vai transformar a sociedade, aí ele vira coletivo e vem transformar a sociedade. Quando Pedro pregou em Atos 2, Pedro pregou que a profecia de Joel estava se cumprindo. Então o avivamento iniciou já lá. Tudo já está pronto. Tudo já existe. Nós só temos que acessar. Quem que está disposto a acessar isso aqui? Quem que está disposto? Temos que entregar a nossa vida a isso, amado. Entregar a nossa vida à busca do avivamento. Porque o que o Senhor mais quer é derramar o avivamento. E sabe por quê? Porque isso alegra muito Ele. O Senhor se alegra demais quando Ele derrama avivamento. Nós vemos em Lucas capítulo 10, versículo do 8, Lucas 15, do 8 ao 10, aquela parábola da mulher que encontra uma dracma, a mulher que perde uma dracma. Ela perde uma dracma, e aí ela procura por toda a casa, procura, até que encontra. Dá a impressão de que ela fica dias procurando aquela dracma. A dracma era uma moeda, ela provavelmente era uma pessoa pobre e perdeu uma moeda, algo de valor, algo muito importante para ela. E aí ela procura até encontrar a dracma. O que ela faz? Ela chama todas as vizinhas, conta a alegria que ela recebeu, a alegria que ela estava de ter encontrado a dracma. Mas o mais interessante é do versículo 10 em diante, que Jesus, ele diz que há alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Então essa parábola parece que não tem muito a ver, né? A mulher perdeu a dracma, foi procurar, encontrou a dracma, convidou as vizinhas, fez uma festa, se alegrou. E aí Jesus diz: olha, semelhante a essa alegria que você está sentindo, que a mulher desta parábola está sentindo, semelhante a essa alegria, há alegria na presença dos anjos no céu. Agora, quem é que está na presença dos anjos? Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Assim que é a palavra. E quem é que está na presença dos anjos? É Deus.
Então Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Ele se enche de alegria, então Ele quer derramar avivamento, Ele quer derramar entendimento, Ele quer fazer com que nós possamos chegar até Ele, com que nós recebamos o entendimento dEle e possamos transferir esse entendimento para as pessoas, porque daí as pessoas vão alcançar a salvação. Entendimento. O avivamento ele traz convencimento de pecado. Ele traz arrependimento. Não adianta estarmos pregando para as pessoas se nós não temos convencimento de pecado, não temos arrependimento verdadeiro. Davi, ele ora no Salmo 51, Senhor, Deus cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. E aí ele vai falando, e ele chega no final, e ele diz, assim, quando eu receber isso, ele pede ainda para Deus renovar a alegria da salvação, e daí quando ele receber isso, ele vai mostrar aos pecadores o seu caminho, o caminho de Deus, e aí os pecadores se converterão a Deus. Então é o entendimento, nós precisamos ter o entendimento antes de mais nada, antes de qualquer coisa nós precisamos ter o entendimento. Então, amados, avivamento é o júbilo de Deus em nós. É o que Deus mais quer. Se nós soubesse isso, amado, se nós tivéssemos um real entendimento disso em todo o tempo, de que o que Deus mais quer é derramar o avivamento, é derramar a unção, o entendimento dEle. Então agora nós vamos falar um pouco sobre alguns avivamentos, porque não podemos falar de avivamento sem olhar para a história. Nós temos pelo menos 4 grandes avivamentos nos últimos 120 anos. Rua Azusa, País de Gales, Toronto e Pensacola. 4 grandes avivamentos. E hoje, para nós ver algumas características de um avivamento genuíno, nós vamos ver alguns desses avivamentos. E a primeira característica de um avivamento genuíno é que o avivamento é pessoal e coletivo. Ele é pessoal e depois ele é coletivo. Em 1903, no País de Gales, a população já era muito cristã. Era um país que já havia sido evangelizado. Mas aquela população, ela era cristã assim. Ia a culto no domingo, batia cartão. Se precisava de uma luta, de uma guerra, dependia de alguém para orar por ele, por ela. Porque não acessava a unção, não acessava o entendimento de Deus. Então era uma população muito religiosa. Ela era uma população cristã. Igrejas cheias, mas frias. As igrejas eram superlotadas, mas super frias. E aí Deus levantou um pastor chamado Joseph Jenkins, que buscou por meses o avivamento. Por meses ele ficou orando, jejuando, clamando a Deus por avivamento. E ele achava que estava sozinho. Mal sabia que o Senhor, nas cidades do País de Gales, em várias cidades em volta dele, o Senhor estava preparando um combustível espiritual através de várias pessoas. Várias pessoas estavam buscando o avivamento. Depois ele ficou sabendo que tinha gente na mesma cidade que ele que buscava o avivamento. Clamava a Deus por avivamento. Só faltava uma faísca. O combustível espiritual Deus estava mandando. Deus estava levantando homens, porque é assim que funciona. Deus levanta homens aqui, levanta homens lá na São Luís, levanta homens lá na Veracruz, levanta homens lá na São Cristóvão.
levanta homens em Marau, homens e mulheres em Erechim, em todos os lugares. Para quê? Para derramar combustível espiritual. E aí faltava uma faísca, e essa faísca aconteceu numa reunião em que o pastor Jenks perguntou para os jovens: o que Jesus é para você? Pergunta simples, né? O que Jesus é? Olha só o que destravou, o que foi a faísca que startou o avivamento no país de Gales. Uma simples pergunta. Numa reunião de jovens, com 20 e 30 jovens, ele pergunta para os jovens: o que Jesus é para você? Aí um falou: Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não. Eu não quero saber o que a Bíblia diz que Jesus é, eu quero saber o que Jesus é para você. O que você tem de entendimento aí dentro do teu coração sobre Ele? Um silêncio. Os jovens não sabiam responder. Aí uma moça trêmula, de 16 anos, uma jovem de 16 anos, toda envergonhada, se levanta e diz: Jesus para mim é tudo. Jesus para mim é tudo. Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me libertou. Jesus para mim é tudo. Aqueles 20, 30 jovens todos tiveram uma visitação, a unção desceu sobre eles, primeiro sobre ela e depois sobre eles, e todos tiveram o mesmo entendimento, de que para todos eles Jesus era tudo. E aí começou um mover de arrependimento, de convencimento de pecado, porque o que é a unção? A unção é o entendimento. E o Espírito Santo vai convencendo da justiça, do pecado e do juízo. E aquelas pessoas, todos aqueles jovens, todos foram se arrependendo e confessando o pecado e dizendo: Jesus para mim é tudo. Jesus para mim é tudo. É tudo. Jesus para mim é tudo. Gui cantava uma canção esses dias: o tudo sem ti é nada, né? O tudo sem Jesus para mim é nada. Jesus para mim é tudo. Algo muito simples. Só precisa de uma palavra. Às vezes a gente prega 3 horas seguidas. Uma palavra é a faísca necessária para incendiar o coração. Uma palavra. Encha-se desse amor por Jesus. Encha-se desse amor por Jesus. A faísca startou o avivamento no país de Gales. Em poucos meses, num país de 1 milhão de habitantes, em torno de 150 mil pessoas entregaram a vida a Jesus. E foi avivamento de verdade. Porque 5 anos depois, mais de 80% dessas pessoas estavam firmes com Jesus. Realmente Jesus se tornou tudo para 85% daquelas pessoas. Então, o que precisamos, a característica do avivamento é que ele é pessoal primeiro. Primeiro tem que ter uma faísca. Primeiro alguém tem que ser uma faísca. A faísca que faltava foi disparada. Talvez, amado, talvez você esteja
esfregando, sabe? Para sair faísca tem que bater, né? Pedra com pedra. Talvez esteja faltando você bater o teu coração com o coração de Jesus, com o coração do Pai, para que essa faísca saia, para que essa faísca seja produzida, para que essa faísca venha gerar esse avivamento pessoal primeiro. E aquilo encheu aquele lugar. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E o júbilo, o júbilo de Deus, encheu a vida daquelas pessoas. O avivamento encheu a vida daquelas pessoas. E elas já não eram mais as mesmas pessoas. Meu pai era filho de pastor. Saiu da igreja com 12, 13 anos de idade. Rolou pelo mundo a vida toda. Fez de tudo. Aos 58 anos de idade, ele conheceu Jesus. Aos 58 anos de idade, ele bateu o coração dele com o coração de Jesus e a faísca aconteceu. A pessoa nunca mais é a mesma. Eu conheci um pai, 58 anos, e outro pai, ele viveu até os 61 somente. Outro pai por 3 anos. Então é isso que nós precisamos, amado. Nós precisamos desejar amar de todo o nosso coração o avivamento, porque o avivamento produz isso. O avivamento produziu o meu pai, um novo pai. Então o avivamento vai produzir um novo marido, uma nova esposa para você, um novo filho, um novo pai, um novo irmão, um novo vizinho, um novo chefe. Está produzindo um novo presidente, gente. O avivamento, amado, ame o avivamento, busque o avivamento. E as primeiras pessoas que são alcançadas num avivamento são as que já estavam na fé e tinham a fé mental ou cultural, tinham a fé fraca. Amém? Talvez você seja a faísca que precisa para Passo Fundo. Talvez você seja a faísca. Deus está derramando o combustível. Sábado mesmo nós tínhamos combustível sendo derramado aqui, ó, nesse canto. 15 pessoas, 15, 20 pessoas buscando a Deus aqui. Quem sabe alguma oração que foi feita aqui não vai despertar você ou alguém conhecido teu lá longe, lá em outro lugar, e a gente nem sabe. E a faísca pode acontecer. A segunda característica de um avivamento é que ele é inclusivo. Ele é inclusivo. Ele gera igualdade. Ele gera união. Estudando os avivamentos, nós vemos algo muito incomum em todos eles. Em todos eles. A igualdade. A igualdade. Em 1906, nós tivemos o avivamento em Los Angeles. Los Angeles vivia a plena segregação racial. Existia banheiros para brancos e banheiros para negros. E não só negros, a gente fala de negros, mas hispanos, índios, latinos. Segregação racial.
As pessoas andavam, do lado da rua era uma cor, do outro lado da rua era outra. As igrejas, existiam igrejas para negros e igrejas para brancos. Terrível. Eu fico pensando o coração de Deus vendo uma coisa dessas. A tristeza que Deus deveria sentir, porque nós podemos entristecer o Espírito, e o Espírito é Deus, então a tristeza que Deus sentia vendo essa situação. Mas em abril daquele ano, na rua Azusa, número 312, o Senhor resolve receber uma faísca daquele lugar. E a irmã Lúcia, uma mulher, isso não faz tanto tempo, faz 100 e poucos anos, mas as mulheres ainda não votavam, as mulheres não podiam trabalhar fora, as mulheres eram ainda muito subjugadas pela sociedade. E a faísca novamente vem de uma mulher. A irmã Lúcia, cheia do Espírito Santo, ora pelo pastor Simon, e ele se enche do Espírito Santo, e aquela faísca incendeia, e aquela faísca produz o maior avivamento que nós conhecemos. Mais de 60 milhões, hoje, mais de 60 milhões de pessoas aprendem e buscam beber daquele avivamento até hoje, nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, batistas, várias igrejas se alimentam desse avivamento até hoje, que foi produzido por uma mulher e um negro, na sociedade mais racista e machista que existia. Então o avivamento, ele é inclusivo, ele gera igualdade, ele gera união. Aquele movimento igualitário que uniu brancos, negros, índios, mulheres. Negros eram líderes de milhares de pastores brancos. Mulheres eram líderes. Deus fez assim com os Estados Unidos, virou de cabeça para baixo. De lá vieram para o Brasil também e para todo mundo. Um avivamento, ele tem que gerar igualdade, ele tem que gerar união. O Senhor não se interessa se você é teólogo, se você é seminarista, se você tem 5 faculdades, se você tem dinheiro ou se não tem, se você é empresário ou se não é. Ele não se interessa por isso. Ele se interessa se o teu coração está batendo com o coração dele. Isso sim move o Senhor. Mais nada move o Senhor. Somente um coração quebrantado na presença dele, buscando o avivamento. Se o Senhor viesse hoje, se Deus resolvesse não mandar Jesus há 2000 anos atrás e resolvesse mandar hoje, onde será que Jesus iria procurar os 12 avivalistas dele? Onde será? Será que ele ia encontrar em você um? Porque ele viria procurar. Porque aprove a ele fazer através de nós. Ele podia fazer só o Espírito Santo dele, só. Fazer tudo. Mas aprove a ele nos utilizar.
Só que Jesus já veio, e ele utilizou pescadores, funcionários públicos, agricultores, pintores. Pintores não, Mauro. Sabe, não importa, cara. Só bate o coração com o dele. Fica batendo. Todo dia. Quem sabe foi ontem, amado, que o Senhor estava preparando, esperando a tua faísca, e você não foi. Ele ficou te esperando, e você não foi. E a tua família podia estar avivada, e ela não está. Todos os dias. O Senhor quer que seja assim. Faísca, seja a faísca do Senhor. Faltam avivalistas. O que o Senhor mais quer é derramar avivamento. Faltam avivalistas. Terceira característica de um avivamento: ele precisa gerar transformação. Como eu falei antes, o Brasil nunca passou por um avivamento, nunca. Os jesuítas chegavam e obrigavam os índios a se converterem. Olha que avivamento é esse? Igrejas neopentecostais multiplicaram muito o número de evangélicos. Se for fazer uma pesquisa nesses evangélicos, a maioria deles não lê a Bíblia uma vez por semana sequer. Avivamento sem Bíblia, sem palavra de Deus, sem arrependimento, sem rendição, sem entrega, sem oração. Tem evangélico que não ora. Mas se o IBGE perguntar, eu sou evangélico. Só não oro, não leio a Bíblia, vou a culto de vez em quando, na ceia às vezes. Não é avivamento, amado. Não é avivamento. Avivamento tem a ver com vida. Vida. E para ter vida dentro de você, a morte tem que sair. A morte tem que sair. E o que limpa, o que tira a morte de dentro de nós é a palavra de Deus. É ela que nos lava, é ela que nos limpa, é ela que nos transforma. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falou para os discípulos. Bíblia. Transformação. O avivamento, ele tem que gerar transformação. Ontem estávamos estudando a Bíblia na casa do Marcelo e da Charmane, e o Rude me lembrou do avivamento que teve na Colômbia. Década de 90, a Colômbia tinha o cartel de Cali, o cartel de Medellín. Não sei se vocês lembram. A Colômbia, a cidade de Cali, morriam assassinadas 15 pessoas por dia. 15 pessoas por dia, numa cidade que não era, um pouco maior que Passo Fundo. Não era muito grande, dona assim a cidade. E aí, os líderes, alguns líderes
cristãos daquele lugar resolveram se reunir, se unir para orar. União. Resolveram se unir para orar. Quem sabe não esteja acontecendo isso, pastor João. Quem sabe o Somos Um não seja a faísca. Quem sabe o Somos Um não seja a faísca que o Senhor estava precisando, estava esperando, estava procurando, para que o avivamento aconteça. Cali foi assim. Eles se reuniram e oraram. E aí, em consenso, resolveram chamar o prefeito da cidade. Chamaram o prefeito da cidade, evangelizaram o prefeito da cidade, oraram por ele. O prefeito começou a orar com eles. E o prefeito um dia decidiu declarar que Cali pertencia a Jesus. Porque Jesus já era tudo para ele. Jesus era tudo para ele. E a cidade que ele governava, ele resolveu declarar que também Jesus era tudo para a cidade que ele governava. E ele declarou isso numa quinta-feira. Na segunda-feira, os jornais da cidade publicaram: o primeiro final de semana sem nenhuma morte na cidade de Cali. Transformou aquela cidade. E dali foi para Medellín, e dali foi para a Colômbia inteira. E dali saiu um avivamento grande que chegou até chegar no Brasil, com um formato que serviu para eles e não serviu para o Brasil, porque não era hora para o Brasil, quem sabe? Mas para eles, a Colômbia hoje é outro país. Um país que era governado por traficantes. Um país que era violência terrível, as pessoas precisavam pedir licença para os traficantes para ir para a aula. Em todos os lugares da Colômbia. E hoje é um país livre, transformado. O avivamento, ele precisa gerar transformação. Se não tem transformação de sociedade, não é avivamento. Não é avivamento. Quarta característica de um avivamento, para nós encerrarmos. O avivamento custa obediência, oração. O avivamento custa tudo. Tudo. Se você não estiver disposto a dar tudo, a entregar tudo para o Senhor, não estamos falando de nada material, fique tranquilo que aqui não é. Entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo ao Senhor. Obediência e oração. Lucas 24:49, quando Jesus volta para o Pai, quando Jesus ascende aos céus, volta para o Pai, ele deixa uma ordem: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Uma ordem simples. Olha aqui, vocês são 500 pessoas. Então eu vou para o Pai e vocês permanecem na cidade. Vocês se reúnam lá em Jerusalém e permaneçam lá, orando, louvando, se sujeitando uns aos outros, se amando, se enchendo da palavra. Porque daí eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão ser cheios de poder. Eles foram e fizeram isso. Começaram 500. No segundo dia já tinha 400. No terceiro, 350. No quarto, 250. No quinto, 150. No décimo, tinham 120. Mas eu acredito que lá pelo sexto já estavam 120.
E aqueles 120 ficaram, obedecendo. Eu não vou sair daqui enquanto eu não for cheio de poder. Ele falou, eu conheço Ele é tudo para mim. Ele me prometeu que ia enviar poder para mim, para que eu pudesse evangelizar, para que eu pudesse ir às nações, para que eu pudesse falar do amor dele. Até que veio. No 10º dia, o Senhor envia o Espírito Santo e acontece o primeiro grande avivamento de toda a história. Obedeça. Nós temos dificuldade de obedecer porque a gente se acha muito. A gente acha que a gente entende muito. A gente acha que porque a gente lê a Bíblia e tal, né? Porque a gente faz um curso aqui, outro ali, é formado lá, que a gente tem experiência, né? Afinal, nessa área que eu trabalho, eu conheço. Então, por que eu vou obedecer a palavra de Deus? Quando ela vem para mim, que ela é rema para mim. Por que eu vou obedecer se está dando certo o que eu estou fazendo há tanto tempo, está dando certo? Aí Deus diz, para de fazer. Se está dando certo, por que eu vou parar de fazer? Eu não vou parar de fazer. Obedeça. Se você quer poder. Se você não quer só a bijuteria que o mundo nos oferece. Se você quer o ouro de Deus, obedeça. Porque por mais que brilhe, por mais que seja bonito, por mais que até te enfeite, se não é de Deus, é bijuteria, amado. E Deus não te dá bijuteria. Obedeça. Atos capítulo 8, Deus iniciou, que é o texto que nós lemos. Atos 8. O texto lá que nós lemos do Filipe e do eunuco, do etíope. Deus iniciou uma grande diáspora, que é uma grande perseguição. A primeira grande perseguição a cristãos começou lá em Atos 8. E Deus que enviou. Deus que permitiu aquela grande perseguição. E o que aconteceu? Por quê? Para que as pessoas saíssem de lá e fossem evangelizar. Porque as pessoas não queriam sair de lá, porque é difícil largar um lugar gostoso, né? Porque é gostoso, a gente conhece todo mundo e tal. Por que eu vou ir lá para África? Por quê? Aí Deus promoveu uma perseguição. E Filipe foi um dos que teve que sair corrido de Jerusalém. Porque se ele ficasse lá, ele ia morrer. Então ele obedeceu a Deus meio na força. E aí Filipe fugiu de Samaria e o anjo falou para ele ir para o sul. Porque lá ele estaria seguro. O Espírito convenceu Filipe, olha, vai para lá porque lá está tranquilo, lá tu não corre risco. E aí Filipe foi para lá, no caminho de Jerusalém a Laques, e lá ele encontrou um etíope. E o etíope vinha lendo Isaías 53. O etíope era religioso, ele estava voltando de Jerusalém, que ele havia ido adorar. E ele voltando de Jerusalém, ele vinha lendo, mas triste, cheio de dúvidas. Mas lá em Jerusalém ele havia ouvido falar sobre um certo Nazareno. E isso trouxe mais dúvida para ele ainda, e aí ele encontra o Filipe, e Filipe prega para ele, e ele converte, e ele se enche de júbilo, como diz a palavra. Nós temos uma história de duas pessoas aqui. A história do Filipe fugindo de perseguidores, caçado, alvo, sem comida, longe da família, mas livre e feliz. Ele vivia cheio de júbilo. Ele era um agente do avivamento, um avivalista.
E o outro era o etíope, que era um religioso, bem empregado, com carrão, cheio de dinheiro, amigo da rainha, mas cheio de dúvida. Ele buscava alegria no mundo, no dinheiro, nas festas, no esporte, nas pessoas. Só que ele recebeu a palavra de Deus e ficou cheio de júbilo. Agora, o que chama nessa história é que o Espírito mandava e o Felipe obedecia. O Espírito mandava e ele obedecia. Ele estava em Jerusalém, o Espírito mandou para Gaza. De Gaza, mandou falar para o eunuco. Do eunuco, ele foi para Azoto, depois ele foi para Cesareia, tudo mandado. Aí você deve pensar, Felipe tinha 17, 18, 20 anos. Felipe tinha família, tinha 4 filhas. 4 filhas Felipe tinha, mas ele obedecia ao Senhor. Ele tinha fogo por almas. Ele tinha senso de responsabilidade pelo avivamento. Aí nós pensamos, né? Eu não vou evangelizar, eu não vou me envolver, porque eu tenho trabalho, casa, família, filhos, projetos. Eu tenho as minhas responsabilidades. Amado, se a tua responsabilidade não for o avivamento, é porque não está dentro de você. E se não está dentro de você, hoje uma jovem falou para mim, que falou para uma outra jovem, e se Jesus resolve voltar hoje? E se Jesus resolve voltar hoje? E o avivamento não está dentro de você, o fogo por almas, o senso de responsabilidade não está dentro de você. Fica em pé, amado. Filipe, ele obedecia porque ele tinha fogo, ele tinha amor pelo avivamento. Era isso que ele tinha no coração. Era só isso que importava para ele. Nada mais importa. Ele cuidava da família assim, ele tinha as 4 filhas, e as 4 filhas eram abençoadas. E ele sustentava a família assim. Ninguém nunca falou para você ser irresponsável. A única coisa que essa palavra quer dizer para você é que você tem que amar o avivamento. Que você tem que amar Jesus. Que Jesus tem que ser tudo para você. Que você não pode morrer sem experimentar isso, porque se você morrer sem experimentar isso, talvez isso nunca esteve em você. E aí é um problema. Agora a pergunta é: você está disposto a ir aonde o Espírito Santo falar, como o Felipe foi? E se o Espírito Santo falar para você pregar, amar, abraçar, cuidar daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que te roubou, daquela pessoa que te odeia, daquela pessoa que te magoou, daquela pessoa que te violentou, e se o Espírito falar para você: olha, vai lá e ama ela, vai lá e cuida dela, vai lá e anda com ela, porque quando o Espírito falou para Filipe, ele falou: Filipe, vai lá e anda com aquele etíope. Filipe nem conhecia ele, mas ele foi. E se o Senhor manda pregar para a prostituta, para o travesti, para o drogado,
indigente, para o mendigo. Aí você vai e entrega um marca-texto com uma mensagem bíblica. Você vira as costas, ele embrulha e joga no lixo. Agora, se você for e amar ele, se você for e tocar ele, se você for e deixar ser tocado por ele, ai que medo, né? Ai que medo. O avivamento é inclusivo. O avivamento, ele torna-nos iguais. A única diferença que nós temos, nós e aquele travesti que faz ponto lá perto da rodoviária, é que a faísca já bateu em nós. E o Espírito Santo já nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Mas ele lá, ele precisa ser alcançado. Sabe, na Colômbia fecharam bares, fecharam boates, fecharam pontos de droga, então aqui pode fechar esses pontos de prostituição. Aqui pode acontecer. Mas se nós buscarmos o avivamento, aleluia. No país de Gales, existia um pastor que ele orava assim: Deus, me dá Gales, me dá o país de Gales. Eu quero o avivamento no país de Gales, me dá o país de Gales. E ele orava insistentemente assim. Eu quero convidar você hoje para que você venha aqui comigo, aqui na frente, para que todos nós juntos possamos estar orando. Pai, me dá a minha família. Pai, me dá a minha cidade. Pai, me dá o Brasil, me dá a nação. Mas vamos começar pela nossa família. E eu creio que o que está chegando vai tocar a minha família, vai tocar a tua família, vai tocar as famílias do Brasil. E todo o tempo que nós choramos, todo o tempo que nós buscamos o Senhor, todo o tempo que nós nos jogamos no chão e as nossas lágrimas caíram, o Senhor juntou todas elas. E Ele guardou todas elas no odre. E nós estamos enchendo essas taças. E quando essas taças se encherem e elas transbordarem, aí vai acontecer. Aí o avivamento vai vir. Aí as nossas famílias vão ser alcançadas. Clame, 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 clame ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, me dá a minha família, Senhor. Senhor, me dá a minha família, Senhor. Alcança, Senhor, os meus filhos. Alcança, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que estão à minha volta. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama o avivamento, Senhor. Nós precisamos que Tu derrame o avivamento, Senhor. Ó Senhor, toca, Senhor. Toca as nossas vidas hoje. Nos aviva, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor. Ó Senhor,
Há de haver algo. Nós rasgamos o nosso coração na tua presença, Senhor. Enche os meus sentidos de beleza. Nós batemos o nosso coração por Deus essa noite. Oh, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Oh, eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Aviva-nos, Senhor. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero teu fogo queimando em mim. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ir além do sentir. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero teu fogo queimando em mim. Aviva-nos, Senhor. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, xarabacandela rabas. Checanda rebalarabashuria laramashi.
Seja a faísca, amado. Seja a faísca. Seja a faísca na sua casa. Seja a faísca na sua cidade. Seja a faísca na sua nação. Seja o avivalista. Seja o avivalista que o Senhor está procurando. Seja um dos 12 que o Senhor está procurando. Seja o avivalista, porque o avivador, ele já está em ti. O avivador, ele mora dentro de você. Então, faísca, para que você se torne um avivalista. Amém? Aleluia. Vamos em paz. Vamos buscar o avivamento. O Senhor está fazendo, amado. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Amém. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.